A temporada 23-24 está perto do final e infelizmente as coisas não correram como desejávamos. E tendo isso em linha de conta, hoje eu vou destacar aqui 5 formas de melhorar o Benfica para que a próxima temporada seja bem melhor. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe Granada. Faltam 2 jogos para terminar esta época que não deixa grandes saudades. Até começámos bem ao ter conquistado a Supertaça frente ao Porto, mas cometemos demasiados erros ao longo desta temporada desportiva. Já sabemos que não vamos sair do segundo lugar, ficamos atrás do Sporting e a nível de taças também as coisas não nos correram bem e eliminados nas meias finais da Taça da Liga, nas grandes penalidades pelo Estoril e acabámos também por sair nas meias finais da Taça de Portugal ao perder contra o Sporting. Nas competições europeias tivemos uma prestação muito fraca na Liga dos Campeões, apenas com 4 pontos conquistados, e na Liga Europa podíamos e devíamos ter feito mais e conseguido ultrapassar o Marselha, onde fomos eliminados em França nas grandes penalidades também. De facto, foi aqui uma temporada muito aquém daquilo que é exigido no Sport Lisboa Benfica e é preciso melhorar muito para que na próxima temporada as coisas sejam bem melhores. Sendo assim, hoje vamos abordar um pouco do futuro, tentar perceber quais é que são as alterações que são precisas fazer. Há muitas, mas eu vou destacar aquelas que eu considero ser essenciais, mas de facto é preciso ter um Benfica transfigurado para melhor, para conseguir voltar a conquistar troféus já na próxima temporada, a época 24-25. Vamos começar desde logo o ponto 1 a falar sobre o treinador. É inevitável falar sobre o futuro de Roger Schmidt. E se eu defendo que há necessidade de encontrar alguém que possa ter um ciclo no comando técnico do Benfica duradouro, com muito tempo, onde possa estabelecer as suas ideias e dar aqui alguma segurança e estabilidade à posição de treinador do Benfica. Infelizmente, e já estou a deixar esta ideia há já algum tempo, não creio que Roger Schmidt tenha condições para continuar no Benfica, e ele até tinha uma boa margem de erro. No entanto, o futebol apresentado foi se deteriorando muito, os resultados foram sempre magros ou não apareceram. A forma como ele comunicou-se com os adeptos, as substituições, há algumas polémicas pelo meio. De facto, as coisas ficaram cada vez piores e há um autêntico divórcio entre treinador e adeptos, e quando assim é, fica sempre muito difícil do técnico continuar. Roger Schmidt já expressou diversas vezes que é ficar no Benfica até ao final do seu contrato. Cabe então a Rui Costa decidir se há necessidade ou não de uma saída. Na minha perspectiva, acho que sim, porque seria sempre um grande risco a continuidade de Roger Schmidt, porque o técnico alemão está a um mau resultado desta pressão surgir ainda com mais força, e nesse sentido é muito melhor deixar de sair o treinador no final da temporada e encontrar um novo técnico para a próxima época do que estar a fazer uma mudança à meio da época e trazer um treinador que vai obviamente estar pressionado porque está em competição e precisa fazer as mudanças e vai ter que fazer essas mudanças em movimento. Daí que eu acho que seja melhor então a saída no final da época do treinador alemão. Infelizmente as coisas não correram bem nesta segunda temporada e ficou tudo muito mais complicado. E é preciso encontrar um treinador com um perfil vencedor que apresente um futebol atrativo e que traga muitos gols à nossa equipa e obviamente também muitos troféus. Indo aqui para o ponto 2, que passa pela melhor gestão do plantel do Benfica. Não faz sentido a forma como o plantel que tivemos foi gerido por Roger Schmidt. Volto a reforçar a ideia, acho que tínhamos qualidade para apresentar um melhor nível. No entanto, se continuamos a apostar sempre no mesmo 11 e carregamos de minutos vários jogadores já com alguma experiência, como é o caso de Di Maria, Otamendi e Rafa Silva, que acabam a época completamente esgotados porque jogaram 3 em 3 dias várias vezes, quando era necessário haver aqui uma maior rotação.
não fazem sentido algumas das escolhas por parte de Roger Schmidt, e caso ele fique ou não, é preciso haver aqui uma melhoria na forma como se gera o plantel das Águias. Há aqui vários exemplos, jogadores que estavam completamente esgotados, que se mantinham no 11, outros que não estavam a apresentar um bom nível e continuavam a titulares, várias adaptações, Morato a lateral esquerdo, João Vítor a lateral direito no início da temporada, o pobre do João Neves, quando Roger Schmidt decidiu jogar com 3 centrais, foi jogar na lateral direita. Enfim, houve muita mudança e muitas alterações, algumas delas com pouco sentido, já para não falar das substituições muito perto do final. É preciso conseguir gerir bem a equipa e o plantel e poder lançar alguns jogadores que demonstrem qualidade quando são lançados do banco e premiá-los dando-lhes algumas oportunidades na equipa titular. Houve jogadores que demonstraram potencial e que lutaram sempre pelo seu lugar, como o Tiago Gouveia, como o Tomás Araújo, que demonstraram sempre qualidade, mas que acabaram por ter um número de minutos marginal. Florentino Luís, que era um jogador imprescindível na época passada, só agora na parte final é que voltou a recuperar a titularidade, quando se percebeu há muito tempo que era um jogador nuclear na nossa equipa. Temos também a questão dos reforços de inverno, pelo segundo ano consecutivo tiveram poucas oportunidades. Marcos Leonardo começou a entrar e a marcar golos vindo do banco, mas de repente deixa de aparecer, agora volta a aparecer outra vez e marca golos. Depois Carreras, durante muito tempo à espera de uma oportunidade, com o Morato a jogar naquela posição e Auschwitz também adaptado a jogar no lado esquerdo, quando tínhamos um lateral esquerdo de raiz e que nos últimos jogos demonstrou ter potencial. Ainda está a verde, sim, mas se calhar se já tivesse mais alguns minutos no Benfica já estava a demonstrar outro andamento. Rolaiser pouco jogou, Preciano ainda nem se estreou e de facto não faz sentido de andar a contratar aqui os jogadores para eles não jogarem. É preciso saber gerir a equipa, até porque tínhamos um plantel curto e sendo assim era imprescindível conseguir aqui meter todos os jogadores com algum equilíbrio a nível de minutos, para não ter aqui os jogadores que estão completamente esgotados no final desta época e alguns que tiveram poucas chances, mas que apresentaram qualidade e que mereciam aqui mais oportunidades. Seguindo para o terceiro ponto, e vamos falar aqui um caso específico de mercado, e é algo que eu já tenho batido há imenso tempo nesta tecla, desde o verão passado, portanto já estamos há um ano a falar sobre isto, é o reforço das laterais. É imprescindível fazer isso. Já devia ter acontecido nesta época, no entanto as contratações, a maior parte delas falhou e algumas nem sequer foram concretizadas, a questão da lateral direita, mas a lateral esquerda também precisa obviamente ser reforçada. Falando primeiro do lado direito, temos Alexander Bá, que em princípio será o titular na próxima temporada, mas já percebemos que o dinamarquês tem alguma tendência a lesionar-se e é necessário ter alguém preparado para agarrar o lugar em caso alguma contrariedade física do dinamarquês, e acredito que seja necessário um lateral mais jovem, com potencial, com qualidade, mas que esteja aí preparado já para, em caso de algum problema físico, poder desde logo assumir a titularidade das Águias. E depois o lado esquerdo, em princípio, Álvaro Carreras vai continuar, com o Benfica a pagar a opção de compra ao Manchester United. Álvaro Carreras é um lateral com potencial, mas ainda está verde, ainda comete alguns erros. Se calhar já estava mais evoluído se Roger Schmidt se tivesse lançado e ele tivesse mais minutos, mas ainda demonstra alguns problemas, principalmente no momento defensivo, mas acho que tem qualidade e potencial para apresentar um bom nível. Fez alguns bons jogos neste final de temporada, mas obviamente é necessário encontrar aqui um lateral que possa ser titular de caras para fazer esta posição no flanco esquerdo do Benfica. Alguém mais experiente, espero eu que seja internacional, com muitos jogos nas pernas e que possa desde logo agarrar o lugar. Depois Carreras vai evoluindo e vai tendo as suas oportunidades, seja na segunda parte ou em jogos das taças, mas é fundamental encontrar aqui um lateral esquerdo que possa trazer equilíbrio a esta equipa, porque nós não podemos ter mais uma época onde temos 6 jogadores a passar por essa posição. Avançamos para o ponto 4 e com mais um toque na questão do mercado. Esta é a última vez que eu vou fazer neste vídeo, mas esta questão
do goleador da equipa, acho que está muito intimamente ligada ao insucesso do Benfica nesta época. Nós tivemos, para além destes três, Petar Musa, Gonçalo Guedes e Rafa Silva, que também tiveram algumas oportunidades de jogar na posição de ponta de lança, mas são estes três que ficaram até ao final desta época. Eu vou dar uma benesse ao Marcos Leonardo, porque ele só teve 470 minutos em campo e até tem aqui uma boa média, com 7 golos marcados, mas somando os golos destes três avançados, dá 21 golos. Isto é o que devia ter um avançado do Benfica, não era 3. E é assustador a falta de eficácia dos nossos avançados. Nunca tivemos um verdadeiro goleador. Roger Schmidt também não facilitou muito esta situação. Sob posição onde ele andou aqui a trocar constantemente foi a posição de avançado, mesmo quando há algumas vezes esses avançados até estavam numa boa forma, como o caso de Artur Cabral, quando estava no melhor momento da época, de repente vai para o banco de suplentes e deixa de jogar. A mesma coisa aconteceu com o Marcos Leonardo, que era aqui um jogador que saltava do banco e marcava golos. O Kasper Tengstedt foi muitas vezes titular e não marcava, pressionava muito, mas de facto aqui tivemos muitos problemas na eficácia e isso revelou-se fatal em alguns jogos do campeonato, onde acabámos por perder pontos onde não devíamos perder, e em alguns jogos de outras competições que não pudemos chegar mais longe devido à nossa falta de golo. Olhando aqui para estes três, acho que Marcos Leonardo é o único jogador que garantidamente tem que estar na próxima temporada. Artur Cabral ainda posso colocar aqui um ponto de interrogação, pode ser que surja aqui alguma proposta que facilite um bocadinho a nossa decisão. Kasper Tengstedt acho que tem de sair e é preciso encontrar aqui um avançado, até podemos ter dentro de casa com o Marcos Leonardo, mas era importante ir buscar aqui mais alguém que tivesse um maior faro de gol. Fechamos aqui com o quinto ponto e tem a ver com as muitas folgas que o plantel do Benfica teve ao longo destes 2 anos. Eu percebo que estes calendários estão cada vez mais competitivos, há jogos atrás de jogos, e quando há um momento para poder dar algum tempo para os jogadores poderem respirar um pouco e descansarem, é preciso dar algum tempo para eles voltarem com uma melhor forma física. No entanto, se na temporada passada as coisas estavam a correr bem e acho que os jogadores mereciam descansar um pouco mais, quando as coisas não estão a correr bem, quando o futebol apresentado não está a ser o melhor, quando se vê que a eficácia continua a ser semana sim, semana sim um problema no Benfica e não se consegue melhorar isso ao longo da temporada, quando se vê que a nível defensivo a equipa vai se deteriorando ao longo da temporada, seja nas marcações, seja na linha de fora de jogo, seja em deixar jogadores soltos na área, que foi um erro constante. Isso parece-me falta de treino, falta de atenção, falta de foco e se calhar em alguns momentos essenciais da temporada houve talvez alguma desconcentração demais. Eu bem sei que houve várias polémicas ao longo da temporada e que isso também não ajudou, mas talvez mais alguns dias no Seixal fizessem bem para corrigir alguns aspectos do nosso jogo que ou não foram melhorando ou foram piorando ao longo da temporada, e isso é problemático. E isso tem de ser um trabalho que tem de ser feito no dia a dia no Seixal, e é preciso que na próxima temporada haja então menos folgas, muito mais trabalho, muito mais vitórias e obviamente também muitos mais troféus. Estão então aí as minhas 5 sugestões. Muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários quais é que são os aspectos que tu achas que têm de ser melhorados para a próxima temporada. Estou muito curioso para ver a tua perspectiva. Não te esqueças de subscrever o canal e deixares um gosto neste vídeo, caso tenhas gostado do conteúdo, e deixa na caixa de comentários esta é melhorar o Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica. Saudações benfiquistas.